aula de sequências limitadas. Vamos falar, o assunto de hoje vai ser, o assunto de agora vai ser sequências limitadas. Então, a gente tem o seguinte, considere, vamos lá, a definição de sequência limitada. Definição. São várias definições aqui. Primeira definição. Antes de colocar, vamos colocar primeiro uma sequência qualquer aqui. Considere a N pertencente aos naturais, uma sequência. Então aqui a gente tem uma sequência qualquer. Definimos. Então, primeira definição. Dizemos que a N é limitada a N. É uma sequência limitada superiormente superiormente se existir um valor real, existe aqui um número real, o M, pertencente aos reais, tal que existir M pertencente aos reais, tal que módulo não. O N pode ser muito negativo, né? Então, a N menor do que N para todo N pertencente aos naturais. Então, limitado superiormente para todo N pertencente aos naturais. Isso significa o seguinte, aqui, ó, a gente tem a N, uma sequência, e aqui a N é limitada superiormente. O que significa ser limitada superiormente? Significa que existe um valor acima de todo mundo, né? Significa, por exemplo, se eu tiver uma sequência assim, ó, a sequência pode ter vários valores possíveis, mas ela nunca pode ultrapassar essa linha aqui, seja oscilando ou não. Então, gente, isso significa uma sequência ser limitada superiormente. Então, a gente tem também a definição ao contrário, né, que é a definição de sequência limitada inferiormente. Dizemos que a N pertencente aos naturais, é limitada inferiormente
se existe agora, reparem que o texto inicial é igual, quase igual, né? Aqui a gente pega um outro número real, usualmente tem, na verdade pode ser alto até, pode ser muito negativo, pode ser qualquer número real. Esses limitantes aqui. A gente chama o n aqui de limitante superior, aqui o n é limitante inferior. Eventualmente, até o n pode ser um positivo ou um negativo, vai depender da sequência, né? Essa é a questão. Já vou passar a definição de limitantes. Então, tal que a n é maior, agora ele é um limitante por baixo, né? A n vai ser maior do que n para todo número natural. Terceira definição. Dizemos, dada a sequência limitada superiormente, então, digamos que a gente tem uma sequência limitada superiormente. A n, com n pertencente aos naturais. N pertencente aos naturais. Dizemos, dada a sequência limitada superiormente a n, que se a n menor do que n para todo n natural, para todo número na sequência, né? Então a gente tem todo n natural. Então, se a gente tiver um número n com essa propriedade, que n é um limitante superior. Então, aquela linha que eu tracejei está a uma altura chamada m, né? Que é chamado limitante superior. Que m é limitante superior. Então, aqui, limitante superior para a n sequência. Aí a gente tem a definição inteiramente análoga aqui. Definição 4. Eu poderia até copiar, porque é idêntico praticamente, só que por baixo. Dizemos, dada a sequência limitada inferiormente, dada inferiormente, que é da sequência limitada inferiormente a n, né? Qual sequência a gente se refere? A sequência a n.
pertencente aos naturais. Então, aqui a gente tem a sequência limitada inferiormente a n, e se n for menor do que todos os valores da sequência n, todo n pertencente aos naturais, e n, quer dizer, é limitante inferior. Mas a gente já vai ver alguns exemplos aqui. Inferior para a sequência. E o que a gente tem também? O conceito de sequência limitada. Sem, simplesmente a gente diz que a sequência é limitada. Dizemos simplesmente que a n, com n pertencente aos naturais, é limitada, sem dizer se é superiormente ou inferiormente, se for os dois, né? Se for tanto limitado superiormente como inferiormente. Se for limitada superiormente e limitada inferiormente. Inferiormente. Agora vamos para uns conceitos bem novos para quem nunca viu. Conceitos famosos num curso conhecidos como curso de análise. 6. Dizemos que S é supremo da sequência AN, onde a n é limitada superiormente, a n limitada superiormente, superiormente, se for A. Então, assim, gente, definição de supremo não é tão simples assim para quem não está acostumado. A definição de supremo é considerada o menor dos limitantes superiores, ao menor dos limitantes superiores da sequência. Então, se for o menor limitante superior de da sequência AN. E aí a gente tem o seguinte, né? Ou seja,
S é maior ou igual? Na verdade, aqui tem que mencionar o seguinte: os limitantes superiores não tem que ser estritamente maiores, não, tá, gente? Eles têm que ser maiores ou iguais. Então, aqui, ó. Aqui eu vou. Tá aqui. Peraí, que às vezes é difícil de achar o cursor. Menor ou igual. Ou maior ou igual. Não é maior estritamente, não. Existe. Essa não é tão restrito assim. Para ser limitante, pode ser menor ou igual também. Pode ser igual. Então, assim, se for o limite. Ou seja, S é maior do que todo mundo de AN. S menor que AN para todo para todo N natural. E se L maior ou igual a N para todo N natural, então se L for maior ou igual a N, a gente tem a seguinte propriedade: o L vai ser maior que S. O L, qualquer outro limitante superior, ele é maior do que o supremo. E o supremo é um limitante superior também. Então, ele é o menor dos limitantes superiores. Maior ou igual a S. Então, 6, 7, ínfimo. Dizemos que, vou chamar Candy, eu vou chamar T de ínfimo, porque já é o I já tem outra anotação. Ínfimo é o contrário do supremo. Ele é o maior das cotas inferiores. Ele serve para sequências limitadas inferiormente. Limitada inferiormente. E aqui eu vou praticamente copiar o que está escrito, né? Que é tudo a mesma coisa, só que para baixo, né? Aqui, se for o maior, né? O maior limitante inferior. Lembrando o seguinte, ó, o supremo e o ínfimo são semelhantes ao conceito de máximo e mínimo. Semelhantes, mas não são iguais. Porque eles podem estar fora do conjunto. Já o máximo e mínimo sempre tem que estar dentro do conjunto. Esse é o maior elemento. Muitas vezes, conjuntos que não têm máximo vão ter supremo. Sequências limitadas têm supremo. Isso aí a gente vai ver daqui a pouquinho. Por exemplo, se a sequência for limitada, ela vai ter um supremo, mas isso em números reais. Então, aqui, ou seja, o que que a gente tem aqui? Gente, tem o seguinte, ó, se a gente tem o T, que é o nosso ínfimo, é menor do que todos os elementos da sequência. Estritamente não, pode ser menor ou igual. T é menor ou igual a N para
todo elemento da sequência, todo número natural, e se tiver outro número com a mesma propriedade que o t, eu vou usar aqui uma outra anotação. Em vez de L, eu vou escrever M aqui, tá, gente? Porque eu usei M como limitante superior. Então, vou botar M também aqui. Questão só notacional, não muda nada, tá, gente? Então, aqui, se N menor ou igual a N para todo N natural, ou seja, se tiver a mesma propriedade, ele vai ser maior. Não, ele vai ser menor, desculpa, gente. Vai ser menor. Quem vai ser maior é o T. O T vai ser maior do que todo mundo que tem a mesma propriedade. Então, então a gente vai ter N menor ou igual a T. E T é maior. Aqui eu também vou ter que trocar o L por M para usar notação uniforme. Vamos usar uma notação uniforme aqui. Pronto. Então essas são as 7 definições. Limitada, limitada superiormente e inferiormente, limitantes, superiores e inferiores, ínfimos e supremos. Então é, essas definições são importantes para ver alguns teoremas que podem determinar se uma série converge ou não, por exemplo. Agora vamos ver um conceito importante aqui. É o seguinte, ó, essas definições se estendem. Essas definições não servem só para sequências, não, tá? Essas definições se estendem para conjuntos gerais. Essas definições se estendem para qualquer conjunto A, substituindo uma sequência, né, que são os elementos de uma sequência, por um conjunto qualquer A. Conjunto de números reais A, contido em reais. Então, e aí a gente teria que reescrever, por exemplo, em vez de escrever a partir do índice, para todo N pertencente aos naturais, a gente escreveria para todo A pertencente a A maiúsculo. Portanto, para todo A minúsculo, para todo alfa pertencente a A, todo elemento de A valeria a mesma coisa que está escrito aqui em cima. A mesma coisa nessas 7 definições aí. Então, vejamos um exemplo. A gente tem a sequência AN. Vamos ver o exemplo aqui. Exemplo. AN igual a 1 sobre N pertencente aos naturais. A N, a gente tem como, por exemplo, limitante inferior, o 0 e o 1, né? São limitantes inferiores mais óbvios, né? Limitante
É a sequência começando do 1 e indo indefinidamente até infinito. Então, aqui, limitante superior. Eu vou colocar 2 em vez de 1, tá, gente? Para vocês terem uma ideia de que o 1, na verdade, ele é um limitante superior especial, chamado supremo. O 1 não tem nenhum limitante superior menor que o 1. 1, 2, 3, reticências. Não precisa ser inteiro, não, tá? Π é limitante superior também dessa sequência. Então, 2 é limitante superior. Então, assim, vocês não confundam aqui que eu estou colocando um delimitante superior. Não é porque é supremo que não é limitante superior. Pelo contrário, o supremo sempre vai ser um limitante superior. Ele vai ser o menor deles. Ele é um limitante superior especial. Então, aqui, ó, 2 é limitante superior de a n. Menos 1, menos 1, menos 1 é limitante inferior, inferior, peraí, dessa sequência, a n natural. E o 1 é o supremo, né? O 1 é limitante superior também. Ele é o supremo. Supremo da sequência. Da sequência n. E 0 é ínfimo da sequência. Reparem o seguinte, o 1 é, na verdade, o elemento máximo. Ele não é só o... Como o 1 está presente, é um dos elementos da sequência, o 1 é o elemento máximo. Só que o 0, ele não é o elemento mínimo, porque o 0 não está... Isso aqui nunca vai dar 0, um sobre qualquer número natural. Então, o 0 é um ínfimo. O 0 ele não vai ser o mínimo, né? Ele vai ser o ínfimo. Então, por exemplo, aqui, se eu pegasse um conjunto, já vendo para conjunto, 0, 2, fechado aqui no 2 e aberto no 0, 2 é máximo e o 0 é ínfimo. Aqui o 2 também é supremo, além de ser máximo. Todo máximo vai ser um supremo. Todo ínfimo vai ser um. Todo mínimo vai ser um ínfimo. Mas a recíproca não é verdadeira. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 3, 5. Fechado no 3 aberto no 5. Isso aqui é um sup, é um supremo. E esse aqui é tanto ínfimo quanto mínimo. Esse aqui é mínimo e é ínfimo. Isso aqui é supremo só, não é máximo. Porque ele não está presente no conjunto. Né? E aqui a gente tem um ínfimo. E aqui a gente tem um supremo e um máximo. É, Então, peraí, de muitas alterações aqui. Então vamos ver o seguinte, gente. Agora vamos ver um chamado axioma. E o axioma não é como teorema, tá? Axioma não tem demonstração. A gente aceita por questões pode ser conveniência, pode ser porque a gente imagina que aquilo seja verdade, a gente acredita naquilo. Tem várias coisas que podem levar a gente a determinar um axioma como sendo verdadeiro. Então, o
que a gente tem aqui, a gente quer que um número real, então, por exemplo, aqui no caso desse axioma, é porque a gente quer que números reais satisfaçam essa propriedade. Porque senão a gente não vai chamar de número real se não satisfazer essa propriedade. Então a gente tem aqui o axioma do supremo. Axioma do supremo. E o axioma do supremo diz que sequências limitadas superiormente têm supremo. Toda sequência limitada superiormente possui supremo. É só isso. Limitada superiormente possui seu menor limitante superior. E aí, vocês têm uma propriedade interessante, ó, que é nos números racionais, eles não possuem supremo necessariamente os limitados superiormente. Então, aqui, toda sequência limitada superiormente é em R. Então, aqui já tem que ir dizendo em R, possui supremo. E é isso que ajuda a construir os números reais. É o chamado axioma do supremo, que completa os números reais. A gente tem as quatro operações fundamentais nos números reais, o 0 e o 1, que são números diferentes. Então a gente começa dessa forma: 0 e 1, números diferentes, as quatro operações fundamentais, as propriedades mais famosas das operações, que são comutatividade, distributividade, elemento neutro, elemento inverso. O elemento inverso do zero não existe, e essas coisas todas. E a gente tem a outra propriedade que é a ordem, a ordenação, né? Em que vocês têm. E tem as propriedades de multiplicar dos dois lados por um número, vocês vão ter todas essas propriedades que tornam os números racionais, que tornam os números reais ou racionais, ou o chamado corpo completo. Corpo completo não, corpo ordenado. Corpo ordenado. Corpo completo, inclusive, já é os números reais, na verdade. Corpo com, que seria um corpo ordenado. É, mas os racionais são o menor corpo ordenado que tem. E aí a gente estende esses racionais a, a um corpo ordenado chamado de números reais, que é o corpo ordenado completo, que tem o axioma do supremo como valendo, né? Se a gente adicionar o axioma do supremo aos corpos completos, a gente vai ter um número, os números reais, no caso. Essa é a definição de números reais, inclusive. Tem que satisfazer uma série de axiomas que constroem os racionais e que ordenam os racionais. Não só tem as operações fundamentais, como tem as operações de ordem, as relações, quer dizer, de ordem. E aí a gente tem o axioma do supremo no finalzinho. E a gente tem isso, por exemplo, se estivéssemos em Q, por exemplo, zero raiz de 2, essa sequência não tem supremo. Isso aqui, na verdade, nem posso escrever dessa forma, né? Porque o raiz de 2 não é um número racional. Então, assim, em Q, nem toda sequência possui supremo. E aqui é um pouco difícil de construir. Por exemplo, a sequência faz assim, ó. É um pouco complicado. Na verdade, é só botar as vírgulas, né? 1.4,
1.41, 1.414, 1.4142 e reticências, né? Então, assim, ela converge, ela é uma sequência divergente em racionais. E ela não possui supremo. Ela não possui supremo em quê, né? O supremo está fora do conjunto. O supremo está nos reais. Então, aqui o supremo é raiz de 2. Ele está fora dos reais. Foi dos reais, não, dos racionais. Então, assim, está dentro dos reais e está fora dos racionais. Agora, isso não acontece em reais. Em reais, a gente sempre vai ter um limite para uma sequência que é crescente. Ah, já estou dando uma informação aqui sobre mais um teorema, né? O teorema de que toda sequência limitada superiormente e crescente converge. Então, teorema, toda sequência crescente limitada superiormente. A gente chama isso aqui de sequência monótona, tá? Sequência crescente, na verdade. Se a sequência crescente é monótona, sequência. Aliás, vamos para as definições, antes de eu escrever esse teorema, vamos para as definições de sequências crescentes, monótonas, essas coisas todas aí. Então, vamos para as sequências crescente, decrescente e monótona. Então é o seguinte, sequências monótonas. Então a gente tem quatro definições. É, uma sequência é não, é, não decrescente se sempre que m for maior do que n, então a m é maior ou igual a n. Não decrescente tem que ter hífen, tá, gente, aqui. 2, que não é uma negação de uma sequência decrescente, é uma sequência que nunca é decrescente. Então, aqui, uma sequência é crescente se sempre que m for maior do que n, então, agora é estritamente, tá, gente? A m estritamente maior do que a n. E aí a gente continua, definições análogas sempre, né? Aqui, 1, 2, 3. Uma sequência é não crescente, um hífen,
ou nunca deixa, eu gosto de chamar de nunca crescente, né? Não crescente. Eu acho que não crescente dá a impressão que é só a negação de uma sequência crescente, mas não é isso não. Ela é uma sequência que nunca cresce. E sempre que a gente for aumentar o índice, então ou ela cai ou ela mantém aqui. Então, AM menor ou igual a AM. E 4 é uma sequência. É decrescente se sempre que, ou seja, se a sequência estritamente cai, né? À medida que o índice vai aumentando. Então, ela é decrescente se sempre que o M for maior do que o N, então a M é estritamente menor que o AM. Então a sequência vai caindo mesmo, estritamente. E aqui 5. Uma sequência monótona se for um dos 4 casos acima. É monótona e satisfaz pelo menos uma das condições. Satisfaz pelo menos uma das condições de 1 a 4. Então, gente, esse conceito de sequência monótona. Então, a gente tem o seguinte teorema que permite que a gente tenha um resultado importante em a gente que é um resultado importante aqui, em séries. Teorema. É, toda sequência limitada e monótona converge, ou seja, possui um limite real. Converge. Ou seja, existe um limite quando n tende a infinito, já é. E pertence a E. Existe L, né? L igual ao limite. Existe L igual ao limite. O n tende a mais infinito de AN com L pertencente aos reais. Agora vamos para uns teoremas importantes aqui, já usando a definição de sequências limitadas. Que esses teoremas
o Teorema do Supremo. Então, a gente tem o seguinte. Temos mais um teorema aqui, que é o teorema que toda sequência é limitada. Outro teorema. Teorema. Toda sequência é limitada. Toda sequência convergente é limitada. Verdade. Nem toda sequência limitada é convergente. Ela precisa ser monótona ou ela pode não ser monótona, mas ela vai ter que satisfazer a definição de limite. Aqui toda sequência limitada. Não. Sequência ilimitada diverge, né? Toda sequência convergente é limitada. A recíproca não é verdadeira. Nem toda sequência limitada é convergente. Agora, toda sequência limitada e monótona ao mesmo tempo é convergente. É. Isso aqui não precisa do axioma do supremo. Agora, o teorema de cima precisa do axioma do supremo. Esse aqui, toda sequência limitada e monótona converge. Ela vai convergir para o supremo ou para o ínfimo. Aqui, no caso dessa sequência aqui embaixo, em racionais ela já é verdade. Toda sequência convergente é limitada. Em racionais ela já é verdade. A gente tem também uns teoremas bem interessantes aqui. Teorema. Estou fazendo 4 partes esse teorema final aqui da aula de hoje. Teorema. Multiplicação por sequências limitadas. 1. Se a n com n pertencente aos naturais é uma sequência limitada. É uma sequência limitada. E Bn com n pertencente aos naturais é tal que tende a zero, limite, quando n tende a mais infinito, de Bn igual a zero, então limite do produto dos dois vai ser zero. A n vezes Bn igual a zero. N tende a mais infinito. E a gente tem a outra forma de escrever o 1, que é se a n, o n pertencente aos naturais, é uma sequência limitada. Limitada. E Bn, n pertencente aos naturais, é tal que limite, quando n tende a mais infinito, de módulo de Bn é igual a mais infinito, então a gente tem, pode ser, a gente vai, é, o Bn pode ser negativo, pode tender a menos infinito também, que aí o quociente vai dar zero. Então, então limite do quociente a n sobre Bn vai ser zero.
quando n tende a mais infinito. Eu posso botar... Bom, é porque esse aqui é mais completo, né? Basta que um módulo do Bn tenda a mais infinito. E, no caso, se o módulo tende a mais infinito, se ele tende a mais infinito, o módulo tende a mais infinito. Se a n... Agora é mais complicadinho, gente. O n pertencente aos naturais. É uma sequência. Tá ok. A sequência positiva. Tá ok. A n maior ou igual a c estritamente maior que zero para todo n natural. Então a gente tem um número real estritamente maior do que zero, separando a sequência do zero, né? O c, ok, para todo número natural. E Bn, uma sequência que tende a zero, uma sequência que tende a mais infinito, quer dizer. Bn pode ser zero, mas aí fica diferente, né? O Bn com n pertencente aos naturais é tal que limite de Bn quando n tende a mais infinito de Bn é igual a mais infinito, agora sem módulo. Então, o limite do produto é mais infinito. Limite de An vezes Bn é igual a mais infinito. O n tende a mais infinito. E aqui, 4. Se An, um n pertencente aos naturais, é uma sequência positiva com a mesma propriedade que eu escrevi acima, tal que... Isso aqui é como se fosse o contrário de uma função limitada, tá? Qual é uma função que é separada do zero por um número real. A n maior ou igual a c maior que zero para todo número real. Número natural, quer dizer. E Bn positiva. Peraí. Bn com n pertencente aos naturais é tal que limite quando n tende a mais infinito de Bn é igual a zero e Bn maior do que zero para todo n natural. Então, limite de An vezes Bn é igual a mais infinito. A n sobre Bn, desculpa. A gente tem limite do quociente igual a mais infinito. Quando n tende a mais infinito. Então é isso. Essas são as propriedades
Isso significa o seguinte: se eu pegar uma sequência limitada e multiplicar por uma sequência que tende a zero, vai dar zero. Se eu dividir por uma sequência que tende a infinito, vai dar zero. Se eu pegar uma sequência separada do zero por cima, né? Vamos dizer assim, que é de certa forma, como se fosse uma sequência. É o contrário de limitada. Se eu pegar um e dividir por a n, vai gerar uma sequência limitada. Então, uma sequência com essa propriedade, a n maior do que um c estritamente fixado, estritamente maior que zero, se eu multiplicar essa sequência por uma sequência que tende a infinito, o resultado é infinito. E se eu dividir por uma sequência que tende a zero e que é positiva, o quociente vai ser mais infinito. Então, ou então se eu botasse aqui que Bn é sempre diferente de zero, o quociente seria o módulo do quociente seria mais infinito. Então é isso, gente. A gente fecha aqui a nossa aula, mas provavelmente é uma aula bem longa ainda, só para falar de sequências limitadas. E é isso, gente.